Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus, Ele nos concede, irmãos, de estarmos aqui na sua casa para invocar, para proclamar boas novas de salvação. Amém, irmãos? E nesta noite eu convido você, o ouvinte amado da Palavra de Deus, vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, abra sua Bíblia também no livro de João, por que não dizer no Evangelho de João, aleluia, no capítulo 3, a começar do versículo 1 para a nossa meditação nesta noite, amém? Vamos ler do 1 até o versículo 3 para a reflexão nossa nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus querido, amado, soberano, neste momento desde já agradecendo pela tua palavra, onde tu tem falado já aos nossos corações, mediante as escrituras sagradas, Senhor. Continua falando da tua igreja, continua falando também dos nossos filhos, Senhor, nossos irmãos que estão também acompanhando esse trabalho também nas redes sociais, precisando desta palavra, esta palavra que dá vida, esta palavra que renova, essa palavra que transforma, esta palavra que cura e liberta. Deus fala conosco, Senhor, continua falando, assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amados, graças a Deus, a Bíblia fala sobre esse príncipe dos judeus. A Bíblia faz questão de falar, dizer que Nicodemos não era qualquer homem, ele era príncipe dos judeus, né? Era como se fosse uma pessoa conhecedor da lei, era príncipe da sabedoria. E diz a palavra do Senhor que no versículo 1 do capítulo 3 diz que havia um homem fariseu chamado Nicodemos. Além de ser príncipe dos judeus, ele era fariseu. Fariseu era uma seita que existia na época de Jesus, onde existia também outras seitas também, uma seita também muito grande como a saduceus também, mas os fariseus ele levava a sério a palavra, a letra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma certa vez Jesus repreendeu os fariseus em si, chamou de sepulcro caiado. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes os fariseus queriam ser visto pela humanidade, pelo povo, como uma pessoa temente a Deus. Muitas vezes os fariseus, quando estavam jejuando, para ter uma ideia, amados, ele nem lavava os olhos para mostrar que ele estava jejuando, né? Isso é hipocrisia, irmãos, né? É hipocrisia. E Deus ele não aceita, irmão, sacrifício de tolo, de hipócrita, né? Vai estar fazendo um propósito com Deus, é você em Deus, não precisa estar mostrando, mas mostrava ali, irmão, para dizer que a pessoa temente a Deus. Mas Deus ele não olha para o homem como o homem ele olha para o seu semelhante, porque o homem olha por vista, mas Deus olha ao coração. Mas a Bíblia diz que dentro desses fariseus existia um doutor, existia um mestre, existia um príncipe chamado Nicodemos. E essa pessoa, acredito eu, que ela, com certeza, eu posso até afirmar, com certeza, porque para procurar Jesus à noite, é porque ele viu algo diferente na vida de Jesus. Ele viu algo diferenciado no ensinamento de
de Jesus, porque multidões o seguiam e viam sinais. Não era só seguir a Jesus, mas ia ver as confirmações de Deus na vida daquele grande profeta. Louvado, e diz que ele foi ter de noite com Jesus. Ter de noite com Jesus para não ser reconhecido. Porque talvez no dia de hoje alguém pudesse dizer assim: ei fulano, eu vi Nicodemos de noite visitar esse tal de Jesus. Esse diz que é o Filho de Deus e pode. Aí Nicodemos já foi de noite para fugir da aparência do mal. Foi ter com Jesus e ele chega e diz no versículo 2: este foi de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, filho de Deus. Ou seja, então ele já tinha, a consciência que Jesus, ele era um mestre, filho da parte de Deus. Ele não tinha uma experiência com Jesus, ele não conhecia Jesus por particularidade, ainda não, que a gente vai ver que lá na frente, quando Jesus é morto, é crucificado, ele com ali, Arimateia, pede o corpo, Nicodemos pede o corpo com Arimateia a Pilatos para tirar da cruz. Ali ele pede para tirar o corpo de Jesus. E a gente vê que ele era um seguidor de Jesus, assim, um pouco mais escondido. Mas ele era mestre e ele foi procurar ao Senhor Jesus para questionar, talvez para conhecer mais da sabedoria deste homem que trazia ali naquele lugar. E diz no versículo, ele diz no versículo 2, dizendo que bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verdade, irmãos. Jesus, ele não era apenas um profeta. Certa vez Jesus perguntou aos seus: quem diz aos homens que eu sou? Um dizia: é João Batista. Outro dizia: é Elias. Outro dizia: é Jeremias. Mas Pedro, revelado pelo Espírito Santo de Deus, ali naquele momento revelou: diz: tu és o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse: bem-aventurado é tu, Jonas, que não foi nem carne e nem sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. E a gente vê que ali o Senhor, irmãos, ele estava se revelando. Deus permitiu que Pedro ali mostrar que ele era o Filho de Deus. Aleluia. E Nicodemos não tinha essa experiência. Nicodemos tinha muito, era conhecedor, irmão, ali da lei. Ele era conhecedor, irmão, ali, irmão, do Pentateuco, conhecia a lei, mas não tinha uma experiência profunda com Deus. E Jesus é aquele, irmão, que ele vai, chega perto da pessoa e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimido, que eu vos aliviarei. Porque Jesus, quando ele chama, irmão, para ele: vinde a mim, ele se responsabiliza. E quando ele chama, irmão, ele tem, irmão, aleluia, solução para o meu e para o seu problema. Jesus, ele não é apenas o Filho de Deus, irmão, ele é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Louvado seja o nome do Senhor. E Nicodemos, sabemos que tu és Filho de Deus, da parte de Deus, porque profeta nenhum, homem nenhum pode fazer tais sinais que tu fazes. É verdade. Jesus era diferenciado, irmão. Jesus, irmãos, ele veio trazer amor. Jesus se compadecia pela multidão. Aleluia. Mas no versículo 3 assim, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmão, porque o homem, ele precisa ter um novo nascimento. A Bíblia diz: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é o Espírito. Só que Nicodemos precisava nascer, irmão, do Espírito, ou seja, precisava ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele estava falando o que ele entendia, do que ele lia, mas não
não tinha o Espírito Santo de Deus, não tinha a presença de Deus na sua vida para mudar completamente a sua vida. E diz o versículo de Jesus, porque diz, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a necessidade do homem nascer, a necessidade do homem ele ter um novo nascimento. Nicodemos era doutor, era mestre, era príncipe, mas não entendia dessas coisas, desse mistério. Porque tem mistério, irmão, que é só Deus que pode fazer, irmão. Tem mistério, irmão, tem algo, irmão, que é para revelado para o povo de Deus. Tem coisa, irmãos, que não é revelado. Tem coisa que é para Deus. Tem situações que você chega para mas Senhor, mas por que isso? Mas por que aquilo? Quando Deus quer revelar, como está dentro as coisas reveladas é para o homem, mas incompleto é para Deus. Então, se Deus não está revelando, porque Deus não quis revelar. Mas por que isso? Naquele tão grande dia, você pode até perguntar, mas você não vai querer perguntar, porque você estará, irmão, no gozo. Porque no céu não tem tristeza, no céu não tem melancolia, no céu, irmão, não tem boleto para pagar. Aleluia, no céu é só alegria, é só gozo. Aleluia, no céu, irmão, sua alma está regozijada no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor diz para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. Nicodemos, ele da sua ignorância, ou por que não dizer, falta de conhecimento, ele entendia, irmão, da Torá, ele entendia, irmão, do Pentateuco, os 5 livros do Velho Testamento, podia entender da Torá do começo ao fim, mas não entendia dessa intimidade, irmão, de nascer de novo. Porque Jesus disse que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso a necessidade de você ouvir, amar a palavra do Senhor. Talvez você possa até dizer no seu coração, eu tenho Jesus na minha vida, Jesus ele mora na minha vida, mas as suas intenções, a sua maneira de agir mostra que Jesus ele precisa ter um novo nascimento na sua vida. As suas atitudes mostram que você precisa ter um novo nascimento. Como assim? Me explique, seja mais claro, eu vou explicar. Talvez você que diz que tem Jesus na sua vida continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Como assim que eu não estou entendendo? Quando Jesus ele entra na vida do homem, existe um novo nascimento. Ou seja, a velha criatura morreu e existe agora uma nova criatura, torna-se como uma criança. Em outras palavras, aquela pessoa que cometia delito, aquela pessoa que cometia ali falta diante de Deus, não vai estar cometendo nem delito nem falta nenhuma, porque agora é uma criança a obedecer e andar no estatuto do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não veja um homem, aleluia, fazia coisas que não agradavam a Deus, comprava, não pagava, aleluia, fazia coisas que a gente olha assim e diz assim que não é lícito falar. Aí por isso precisa ter um novo nascimento, porque quando Jesus ele entra na vida do homem, ele transforma o velho homem que está dentro de você, ele tem que ser expulso, a velha criatura. Agora o Espírito Santo de Deus entra na sua vida e começa a mudar o seu viver, começa a falar, começa a prometer e começa a honrar, porque agora Jesus mudou o seu viver, porque agora você é uma nova criatura, porque agora você conhece a verdade, né? E aquele versículo de João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A necessidade do homem nascer, só que Nicodemos não conhecia esse novo nascimento. Jesus que é necessário vos nascer de novo, mas no versículo 4 disse Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Como pode o homem nascer de novo sendo velho? Porventura
Você pode ser um bom conhecedor na área que você estudou, na área, por que não dizer na área que você é formado, mas você é limitado. O Deus que eu estou falando nesta noite é um Deus que ele traça limite e não tem limite. Ele disse para o mar, até aqui, não mais adiante. Até o mar tem limite, irmão. Então o homem também tem limite de conhecimento. Tem coisas, irmãos, que é para Deus, e tem limite que Deus permite na vida do homem. Mas Nicodemos não era estudioso, conhecedor, como já falei, da Torá, tá certo? Mas não entendia desse novo conhecimento. Será que eu tenho depois de velho? Poderá eu nascer no rico, não vim da minha mãe? Aí Jesus vai falar com Nicodemos, e no versículo 5, respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. A necessidade do homem é nascer do Espírito, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus não está falando do nascimento da carne, né? Aí você está confundindo, Jesus está falando do nascimento espiritual. É o Espírito, aleluia, de Deus está sobre a sua vida. Porque quando o Espírito de Deus ele entra na sua vida, ele começa a modelar, começa a mudar, começa a tirar, começa a transformar de dentro para fora. Porque o Espírito Santo ele entra, irmão, e trabalha de dentro para fora. E muitas vezes o homem quer trabalhar de fora para dentro, mas Deus trabalha de dentro para fora. Como foi dito aqui, irmãos, que a palavra de Deus é espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados, irmãos. Ela é apta para discernir as intenções do coração, irmão. Aleluia! E o nosso Deus, irmãos, é a própria palavra. E a palavra está falando para o homem limitado, o homem criado por ele. Sabemos que somos limitados, irmãos. Até a medicina, irmão. A medicina, ela tem até um limite. Até os próprios médicos, muitas vezes até reconhecendo, né? Tem muitos médicos que não reconhecem aqui mesmo, só Deus mesmo. Porque a medicina vai até aqui, né, irmão? Aí quando a medicina não pode fazer, aí Deus vai e faz. Porque para mostrar que eu e você somos limitados. Nicodemos era limitado. E Jesus diz: mas vos necessário é nascer de novo. Aí Jesus fala: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A necessidade de um novo nascimento, a necessidade de você ter uma experiência com Cristo. Você vai se tornar como uma criança, né? Uma criança, ela não sabe ler. Uma criança, ela não tem um conhecimento, ela vai aprender. Aí vai ser enxertada, irmão, através da videira, enxertada nela, e aquela criança vai crescendo na graça, no conhecimento. O Espírito Santo vai trabalhando ali. É aquela criança, mas é uma criança velha, mas nasce para um novo nascimento, torna-se que nem uma criança, porque não conhecia de tudo. Talvez se você é uma pessoa, um doutor, um juiz, um desembargador, conhece da lei de tudo, mas não conheceu do novo nascimento. Aí quando conhece o novo nascimento, apesar da sua bagagem todinha, do seu conhecimento todinho, mas quando fala as coisas espirituais, é uma criança. E Deus, irmãos, ensina. Deus ali trabalha. Porque a Bíblia diz que Ele não veio para os sós, mas Ele veio para os seus. Aleluia. Diz que também Zaqueu, irmão, era um publicano, né? Ali, mas ele era farto, era rico. Era
rico, mas quando teve encontro com Jesus, ele desceu e recebeu o gostoso, porque o Espírito Santo começou a trabalhar na vida de Zaqueu, e chega a dizer assim: tudo que eu tenho defraudado, restituirei 4 vezes mais. Sabe quem faz isso, irmão? É Deus. Porque o homem, irmão, quem tem sempre quer ter mais. Mas quando Jesus chega, irmão, muda o coração do homem, e o homem ali começa a ter um amor interno no seu coração, e este amor começa a transbordar para que ele também compartilhar com aqueles que não têm uma experiência com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Não entendia. O vento sopra, Jesus disse, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz. O vento sopra aonde quer e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemo responde: como pode ser isto? Aí Jesus fala, e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabe isto? Porque, irmão, muitas vezes estamos limitados ao conhecimento, irmão, daqui da terra. Conhecimento daqui da terra, irmão. Neste momento estamos aqui proclamando a palavra de Deus, mas uma guerra muito grande não é travada, porque as trevas não querem, irmãos, que você venha querer prevalecer na vontade de Deus. As trevas querem que você não caminhe, as trevas não querem que você dê glória a Deus, as trevas não querem que você vá para a casa de Deus. Aí por isso que a pessoa não conhece. Aí quando o Espírito ele é implantado, ele entra na vida da pessoa, a pessoa fica que nem bebê, fica que nem criança. Nicodemo não sabia, não. Tu não és mestre de Israel, não sabe? Aí Jesus fala: na verdade digo que nós dizemos o que sabemos, né? Das coisas terrestres, daquilo que aprendemos na vida secular. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis vós falar das celestiais? Ou seja, era algo profundo. Jesus perguntou, disse para Nicodemo: tu és mestre e não sabe disso? Se tu com as coisas terrestres não sabe, como crereis? Como é começar a falar das coisas celestiais? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Diz assim: ora, Jesus falando, ninguém, Nicodemos, preste atenção, ninguém, Nicodemos, subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Ou seja, Jesus está dizendo para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser ao que desceu do céu. Jesus está dizendo que ninguém sabe das coisas celestiais, porque só sabe quem subiu e desceu, o próprio Jesus. Então tem coisas, irmãos, que eu e você não sabemos. Tem coisas que Jesus sabe, porque ninguém subiu a não ser o que desceu do céu. Aleluia. Por isso que Jesus estava falando com muita convicção, com muita propriedade, porque Nicodemos era menino, era criança, concernente a esses assuntos profundos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ninguém subiu ao céu, Nicodemos, para saber do que eu estou falando, a não ser o que desceu, o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, o Filho do Homem que está no céu. E diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus disse para Nicodemo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava falando, dando uma profecia, falando da sua morte, né? Lá na cruz, que ali importava para que todo aquele que olhasse para ele e cresce, seria salvo. Porque sabemos, irmão,
serpentes. E aquela serpente começou ali a picar ali, e muitos morreram através daquela picada. E o povo começou a ter temor e chegar para Moisés: clama ao teu Deus que tem misericórdia por nós. Aí o Senhor mandou Moisés fazer uma serpente, levantar no alto, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente fosse mordido, mas não morreu, porque ele estava olhando para aquela serpente. Aquela serpente representava a pessoa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o pecado vem querer te morder, mas você está olhando para Jesus como o autor e consumador da sua fé. Nicodemo não entender nada disso, porque é da terra. Porque é da terra, fala que é da terra. Diz um pouco mais: para que todo aquele, diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa era o propósito de Deus naquele momento para os hebreus, quando viesse ser picado pelaquela pestilência que ele mesmo ali permitiu. Era como se fosse a pessoa redentora, representa a pessoa redentora de Cristo, e o veneno e aquele mal não fazia dano algum, porque estava olhando para aquele subsídio que Deus tem colocado ali, para que aquele povo pudesse ser livre daquele pecado o qual tinha cometido diante de Deus, blasfemando. E o versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não tem prazer que o homem venha a perecer. Deus não tem prazer ver você perecendo. Deus não tem prazer de você ver você na situação que você está. Aleluia! Porque Deus tem o melhor desta vida para mim e para você. Mas a gente só pode comer e provar o melhor dessa vida se estivermos debaixo da vontade de Deus. Que a vontade de Deus é boa e é soberana, irmão. A vontade de Deus ela é boa e ela é soberana. Vale a pena nós submetermos à vontade do Criador, irmão. Jesus disse que o servo não é maior do que o seu Senhor. Jesus ele se colocou no lugar de servo. Jesus se submeteu. Jesus lavou o pé dos apóstolos, irmãos, inclusive do traidor, inclusive o pé de Judas. Jesus podia rejeitar, mas Jesus deu exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala no versículo 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por quem? Por Jesus. Então não há outro caminho, não há outra saída, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Só Jesus Cristo ele é intercessor. Só Jesus Cristo é que salva. Só Jesus Cristo é que liberta. Só Jesus Cristo é que transforma a vida do mais vil pecador. Porque ele não veio condenar, ele veio salvar aquilo que havia se perdido. Aleluia. E Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para salvar. E diz assim: quem crê nele não é condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz um pouco mais: mas quem não crê nele já está condenado. Aí Deus aqui é um pouco contundente, porque ele enviou o escape, ele enviou o refúgio. Aí está dizendo: o escape, o refúgio está em meu filho. Quem crê nele será salvo. Quem não crê nele será condenado. Então, meus irmãos, ele diz que o juízo dele, como está lá em Hebreu, é sem misericórdia. Porque quem crê no Filho, irmão, não é só crer por crer. Se você for perguntar a uma pessoa, muitas vezes está com uma vida, de
distante dos caminhos do Senhor, está ali se embriagando, está ali pegando os seus vícios, fazendo, não, eu tenho um Deus no meu coração. Crê em Deus, não é só crer em Deus, não é só crer, mas eu confesso em Deus. Irmãos, não é só confessar. Eu quero dizer nesta noite que o diabo ele crê e ele confessa, confessa e estremece, mas Deus quer de mim e de você obediência também. Obediência também, irmãos, para que possamos ter acesso ao céu. Não é só o fato de crer, é crer e obedecer. Que a cartilha do salvo, lavado, liberto pelo sangue de Jesus, não é ABC, é obedecer. Amém? E diz: quem crê nele não é condenado. Irmãos, louvado. E quando Jesus fala quem crê nele não é condenado, é não faça de crer nele, é crer e andar como Jesus andou. E quem não crê nele, irmão, a Bíblia nesse momento aqui é bastante contente, já está condenado, porque não creu no unigênito Filho, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Observe, a condenação é esta, está falando que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Então Deus enviou a luz ao mundo, mas o mundo amou mais as coisas do mundo do que a própria luz, que é quando fala em luz, fala da pessoa bendita do Senhor Jesus. Aleluia. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É verdade. Porque todos aqueles que fazem, irmãos, coisas que não agradam a Deus, sabem que vai ser reprovado e muitas vezes não vem para a luz. Aleluia. Mas eu quero lhe dizer, amado, ouvinte da palavra do Senhor, submeta à vontade de Deus, submeta à obediência de Deus na sua vida. Jesus Cristo está voltando. É momento de você parar, é momento de você refletir o que fez, o que eu fiz, estou fazendo da minha vida. Praticamente já estamos praticamente no meio do ano já. Junho já está chegando já, irmãos. Irmãos, o ano está passando muito rápido. As coisas estão acontecendo, irmãos. E a notícia, irmão, essa notícia que a igreja está esperando é de Jesus vir buscar a sua igreja. Pode ser a qualquer momento. É no piscar. No original, é no fechar de olhos. É no piscar. É muito rápido. E eu pergunto: você está preparado para esse tão grande dia? Que devo fazer para me salvar? Então, eu vou dizer, como Paulo e Sila disse àquele carcereiro: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Porque o primeiro passo a pessoa é crer, irmão. Depois vem o obedecer. Porque crer tem que ser acompanhado com obediência. E quando essa fé vem acompanhada da obediência, Deus ali, irmãos, faz maravilha. Aleluia. O seu nome, irmão, é escrito no livro da vida. Porque quando você nasceu, houve um registro. Um registro aqui na terra dos viventes. Um registro, por que não dizer no cartório? Se você for no cartório que você está ali, não, está no cartório, tá. For procurar, se o cartório está lá, o dia que você nasceu está lá, registrado no cartório, aqui na terra dos viventes. Mas existe também, irmão, o registro do livro da vida. Não está aqui na terra, não, irmão. Está no céu. Será que o seu nome está escrito neste livro? Eu não estou aqui para condenar. Eu estou perguntando: será que o seu nome está escrito no livro da vida? Será que naquele tão grande dia seu nome vai ser confirmado? Será que você está preparado para ser tomado, levado com o Senhor para encontrar os ares? Está preparado? Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não estou preparado, mas no tempo que eu estiver preparado, eu vou me preparar. Irmão, o homem não se prepara
prepara o homem, é Deus. E quando Ele prepara para encontrar, Ele prepara o homem e toma para si. É Deus que prepara o homem, irmão. O homem nunca vai estar preparado. Então, que você possa refletir nesta noite. Nicodemos era doutor, Nicodemos era mestre, era conhecedor da Torá, conhecia de capa a capa ali, mas não conhecia sobre o novo nascimento. E esse novo nascimento também pode acontecer na sua vida. Se você crer no Senhor Jesus, confessar os seus pecados, é aceitá-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, a Bíblia diz que os seus pecados são jogados no mar do esquecimento. Ou seja, Deus, Ele esquece. Deus não é o homem, como muitas vezes pode até perdoar, mas Ele fez assim, eu não perdoei ele, então, mas está no coração lá. Mas Deus, Ele esquece, porque Deus não tem mágoa. Quando Deus fala joga no mar do esquecimento, porque Deus, Ele não guarda mágoa. Quem guarda a mágoa, muita gente pode ser eu, pode ser você, o homem, porque somos humanos, estamos sujeitos a falhar, somos sujeitos a pecar. Quem não peca é mentiroso, é filho do diabo. A gente peca em palavras, peca em gesto, tá certo, irmãos? Mas porque nós somos, irmãos, nós não somos, ainda não recebemos um corpo incorruptível, irmão. Estamos neste corpo corruptível, irmão. Mas quando recebemos um corpo incorruptível, seremos transformados, irmão, e tomados com o Senhor, para encontrar com o Senhor nos lados, irmãos. Mas enquanto estamos neste corpo aqui, irmãos, corpo corrupto, irmão, onde a carne muitas vezes está todo dia batendo a porta do meu coração e do teu coração, deixa eu entrar, deixa eu fazer morada. Eu digo a você, amado, se você der lugar à sua carne, ela vai matar você antes do tempo, porque tem o tempo do homem e tem o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmão, e tem o tempo do homem. Porque muitas vezes o homem ele entra em caminho, ele diz, caminho parece ser direito, mas é caminho de morte, como fala em Provérbio. Parece ser direito. O homem entra nesse caminho, e esse não foi o plano que Deus projetou para aquela pessoa, né? Caminho das drogas, o caminho dos vícios. Não. Mas Deus não deu livre-arbítrio, pastor. Deu o livre-arbítrio que você escolheu. Mas Deus não projetou de você ser um drogado, de você ser um viciado. Não. Deus ele vestiu, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Você é o melhor de Deus. Agora você que escolheu caminhos. Há caminhos que parecem ser direitos, né? Irmão, minha mão tem vários caminhos. Se eu for para o lado de cá, é um caminho. Se eu for para o lado de cá, é outro caminho. Se eu entrar nesse caminho, é outro caminho. Mas Jesus é o oposto desse caminho. Jesus diz, eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Jesus diz, eu não sou uma verdade, eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ele é o caminho. Jesus é a verdade. E diz no versículo, para nós fecharmos, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? E nesta noite você tem a oportunidade, ouvinte da palavra de Deus, de você vir e andar na luz, andar como Jesus andou. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E esse é o tempo que Deus tem reservado para você, de você se tornar filho de Deus, os que crê no seu nome. Primeiro passo, crer. Segundo passo, confessar. Terceiro passo, obedecer. Amém? Se você mora numa igreja, você mora num bairro, ou em uma igreja evangélica, compromissado com a palavra de Deus, se você está no São Paulo, se você está no Rio de Janeiro, se você está em Porto Alegre, se você está em Manaus, se você está no exterior, procura a igreja compromissada, a igreja que a base dela é a palavra, e vai entregar a sua vida e dizer, o pastor naquela noite, ele fez o convite no final do culto,
e eu ali dobrei meu joelho, e ele orou, e eu aceitei como o único Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero fazer parte dessa igreja. Faça parte, amém? Mas se você está em Recife, se você mora próximo à Várzea, aqui por que não dizer a Várzea, né? Estamos aqui, convido você de fazer parte conosco do ministério UTI Espiritual, a Assembleia de Deus UTI Espiritual, para que possamos compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida e há de fazer coisas grandes, amém? Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Meus irmãos, graças a Deus por tudo, pelo qual o Senhor tem nos proporcionado